O marketing de hoje mudou, e se você sente que nada mais é como antes, você não está errado. O problema não é que você desaprendeu o marketing, é que aquele marketing como a gente conhecia não existe mais. Tem uma grande maioria que está vendo seus resultados caírem e não sabe o que fazer. E esse é o primeiro vídeo de uma série sobre o futuro das marcas relevantes. Mas antes de falar sobre o futuro, a gente precisa ter uma conversa muito honesta sobre o presente. Porque tem muita gente tentando usar um modelo que está ultrapassado. E aqui está o ponto central, presta bem atenção nisso. Porque o marketing não mudou por acaso. Ele foi quebrado por 3 grandes forças. Primeiro, a inteligência artificial. Todo mundo está cansado de ouvir falar sobre isso. Segundo, a fragmentação da atenção em múltiplos canais, o teu público hoje está disperso em diversos canais diferentes. E terceiro, as leis de privacidade de dados. Esses 3 movimentos juntos mudaram completamente a forma como as pessoas pesquisam, descobrem e compram. E se você não entendeu isso ainda, você está tentando resolver o problema errado. E é por isso que tantas empresas hoje estão vivendo o mesmo cenário. Seu tráfego está caindo 30% ou mais, seus e-mails não são mais lidos e as suas redes sociais parecem um filme do Velho Oeste. Ninguém engaja. Você continua fazendo os mesmos investimentos e só vê o CAC subindo, mas o resultado que tu espera não vem. E no final fica aquela sensação silenciosa de insegurança. Será que eu ainda sei fazer marketing como antigamente? Será que eu ainda consigo entregar o crescimento que a minha empresa precisa? Como eu vou bater as metas desse ano? É aquela sensação de que o jogo mudou, mas ninguém te explicou as novas regras. Bom, apesar do cenário pessimista, eu quero te deixar a notícia boa de que existem alternativas, existe um caminho de saída. Eles são mais complexos e mais difusos, mas se você olhar lá fora no mercado, tem várias empresas que ainda crescem, ainda são seguidas e ainda são amadas pelo seu público. Como elas fazem isso? É onde a gente vai chegar aqui. Como se manter relevante ao longo do tempo com as mudanças de comportamento e tecnologia. Mas antes de chegar lá, a gente precisa desapegar de algumas velhas práticas do marketing. E uma delas é daquele marketing previsível. Lembra aquela época que tu produzia conteúdo em quantidade, mirava nas palavras-chave que tinham o maior volume de busca, ranqueava bem no Google, gerava tráfego, criava materiais ricos, aqueles e-books, webinars, calculadoras, ferramentas, capturava o lead, nutria, fazia automação e vendia. Era muito simples. Eu fiz isso por 15 anos. Parece que foi ontem, mas já faz 2 anos que essa receita não funciona mais. O volume de tráfego só cai. Agora, aquele inbound marketing, aquele SEO que eu fazia, não funciona mais. Pelo menos não daquele mesmo jeito. Educar o cliente, gerar valor pelo conteúdo, todo mundo começou a fazer do mesmo jeito. E os nossos usuários cansaram de todo mundo fazendo a mesma promessa em troca de um endereço de e-mail e um número de WhatsApp. Para piorar tudo isso, a maioria das empresas terceirizava a produção de conteúdo. E aí fazia aquele conteúdo raso, pasteurizado, sem identidade, sem personalidade, sem ponto de vista. A internet virou um mar de conteúdo raso e tudo igual. E quando todo mundo fala a mesma coisa, ninguém é lembrado. Já faz tempo que o conteúdo deixou de ser um diferencial, mas a receita ainda funcionava, ainda dava para sobreviver. Até que veio o segundo golpe, a inteligência artificial. Hoje, os usuários não precisam mais do teu conteúdo. Só a IA acessa ele porque ela usa o teu conteúdo para aprender e entregar a resposta direto na interface para o usuário. O usuário pergunta, a resposta aparece, é como mágica. Não precisa clicar e ir para o teu site, entende? Foi aí que o teu tráfego começou a despencar. Sem clique, sem tráfego, sem funil, sem venda. E esse é o momento que o jogo quebra. Porque junto com isso, aquela jornada do usuário também deixou de ser linear. E aqui a gente entra na segunda força que quebrou o marketing que a gente conhecia. A atenção fragmentada. Tinha topo, meio, fundo de funil, 3 ou 4 canais principais, orgânico, direto, pago, e-mail, redes sociais. Hoje isso não existe mais. A jornada virou um grande labirinto. A pessoa vê algo no TikTok, vai aprofundar lá no YouTube, entra num fórum de discussão,
pergunta para a IA e quando ela chega no teu site, ela já decidiu. Ela não passou pelo teu funil, ela não passou pelo funil de ninguém, de nenhuma marca, não virou lead para ninguém e não entrou em nenhuma automação. Esse é o conceito mais importante que tu precisa entender hoje. Os compradores invisíveis. Eles não são rastreáveis, eles não são previsíveis e eles estão tomando decisão fora do seu radar, fora do teu Google Analytics. As pessoas não estão mais só no Google, elas estão em diversas plataformas, mas nenhuma dessas plataformas quer mandar tráfego para o teu site. O TikTok quer te prender rolando lá naquele feed. O YouTube quer te prender assistindo vídeos. O Reddit quer manter a conversa lá dentro dos seus fóruns. E isso quebra totalmente a lógica antiga do marketing. Se antes você dependia do tráfego, agora esse tráfego não vem mais. E mesmo que ele viesse, você não conseguiria medir, por causa da terceira força que quebrou o marketing: as leis de privacidade de dados. Os cookies estão desaparecendo. E aí tem aquela sopa de letrinha de leis, a GDPR, a LGPD. Aquele velho marketing previsível, controlável e mensurável definitivamente não existe mais. Agora, você entendeu? Todo mundo perdeu visibilidade. E quando a gente perde visibilidade, a gente perde confiança. Esse é o cenário atual. Não é que o marketing morreu, mas aquele marketing que a gente conhecia e que a gente sabia fazer, esse não existe mais. Esquece. E aqui começa a grande virada do marketing. Porque se o topo do funil desapareceu, se a jornada é invisível e se os canais são fechados, agora a pergunta muda. Não é como eu gero mais leads, e sim como eu me torno relevante antes da decisão acontecer. E essa é a pergunta que vai guiar essa série. Porque no próximo vídeo eu vou te explicar um conceito que muda tudo: o Search Everywhere. Se agora as pessoas buscam em todos os lugares, como a sua marca aparece em todos eles? No lugar certo, na hora que o usuário precisa e com a oferta ideal. Porque no final das contas, o marketing que funciona a partir de hoje não é aquele que captura a atenção, mas aquele que constrói confiança, antes mesmo do clique existir. Se isso tudo faz sentido para você, fica comigo aqui nessa série, porque a gente está só começando. E não esquece, compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que também está angustiado, que também não sabe para onde ir e como dar resultado. Talvez esse seja o momento mais importante do marketing nos últimos 15 anos. Um grande abraço e até logo!